Esse é o Moby Dick Show de hoje. Boa noite. Eu vou entrevistar simplesmente a minha melhor amiga. Então, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que sabe coisas de mim vergonhosas e que eu também sei algumas coisas dela. Hoje nós temos aqui o prazer de ter uma das pessoas mais íntegras que eu conheço, uma das pessoas mais sérias e divertidas que eu conheço, Bettina Viane, uma grande atriz brasileira. Boa noite, Bettina. Boa noite a todos, todas e todes. Conta de quem nasceu a Bettina, se você quiser que ano e tudo, mas ela é muito mais velha que eu. 10 dias. E conta pra gente, conta para as pessoas que não te conhecem, depois eu vou te crivar de perguntas. Bom, eu sou Bettina Viane, atriz. Nasci em 1950, uma semana antes do Dick. Ele falou que são 10 dias, não, são 6 dias que eu sou mais velha que ele. E eu venho de uma família de intelectuais, meu pai era comunista, diretor de cinema, escritor, pesquisador de cinema, Alex Viane, de quem eu muito me orgulho. E a gente morava no Leblon, que hoje é o lugar mais caro do Brasil, mas na época nós fomos morar, em 1956, no Conjunto dos Jornalistas, que na realidade era o conjunto do IAPC. O INSS não existia e tinha o IAPC, era Instituto de Pensão e Aposentadoria dos Comerciários. E como jornalista não era uma profissão regulamentada, a gente foi embutido naquela categoria ali, por isso que tinha muitos jornalistas no edifício que ficou conhecido como edifício dos jornalistas. Não é do lado da Cruzada? Já existia Cruzada nessa época? Não, a Cruzada foi inaugurada, eu já morava lá. Então, eu me lembro meu pai se arrumando para ir na inauguração da Cruzada. Ele foi. Conta o que é a Cruzada. A Cruzada foi um conjunto habitacional feito por Dom Helder Câmara, que ali no Leblon, no Jardim de Alá, atrás do prédio onde eu morava. E é uma comunidade de pessoas menos favorecidas. Dom Helder fez a cruzada para abrigar essas pessoas que foram dizimadas praticamente pelo incêndio criminoso na favela da Catacumba. Lembra disso? O que foi incendiado foi a Praia do Pinto, que é lá onde hoje é a Selva de Pedra. Ali que também é um conjunto de prédios, ali no Leblon, atrás do prédio onde eu morava. Assim, a família se perpetuou lá, hoje mora minha sobrinha, meu sobrinho, minha neta moram lá, no apartamento onde a gente morou. E o Leblon não era o que é hoje. Quando a gente foi morar lá, tinha, no Jardim de Alá, naquelas ilhas centrais assim, tinha charrete de bode. Olha só, charretinha para criança, puxada por bode. Você fala isso, parece que eu sou uma pessoa de outro planeta, né? Tinham 2 terrenos baldios ao lado do nosso prédio. Um em frente, onde hoje é aquela loja de peças íntimas, ali naquela esquina. Ali era um terreno baldio, e aquele outro quarteirão onde era a L. Louis, ali também era um terreno baldio. Então vinham circos, acampamentos de ciganos, acredite se quiser, no Leblon. Barato. Tinha isso no Leblon. Né? Hoje é um bairro que eu não tenho assim
nenhuma feição, porque virou outra coisa, virou um shopping a céu aberto com umas pessoas que não me interessam a mínima, mas era um bairro muito interessante, o Leblon, naquela época. Eu estou falando de 19... Eu fui morar lá em 56, então eu tinha 5 e fiz 6 anos lá, no Jardim de Alá. Então, sou testemunha ocular da transformação do Leblon, que era um bairro super aprazível, assim, num shopping, num bairro de gente que não me interessa. E aí você chegou aí para os Estados Unidos com o teu pai e com a Elsa para ficar com a Carmen Miranda, porque teu pai era amigo íntimo da Carmen Miranda. Teu pai é a Elsa, né? Eu nasci depois. Eles ficaram lá de 44 a 48. Meu pai era correspondente da revista O Cruzeiro. Então, ele tinha acesso a todos os estúdios, na época áurea de Hollywood. Pois Ele é. tinha os crachás e acesso a todos os estúdios de cinema naquela época. Então, ele conheceu e entrevistou todo mundo. Todo mundo ele conheceu como jornalista, né? E tinha como é que eu posso dizer, uma colônia de brasileiros, né, que eram muito amigos, era o Vinícius de Moraes, com a Tati Moraes, né, que era a mulher dele, a primeira mulher dele, mãe da Suzana e do Pedro, que já eram nascidos e que moravam lá. Tinha a Carmen Miranda, com o marido, que era Sebastian, né? Tinha a irmã da Carmen, Aurora, com o Gabriel, que era o marido dela. Tinha, sim, o pessoal do Bando da Lua. Era uma turma de brasileiros que se frequentavam, né? Que eram amigos, assim, mas o núcleo mesmo era o Vinícius, a Tati, meu pai, minha mãe e a Carmen. Ela tinha a Carmen tinha uma vida muito diferente, né? Assim, ela viajava muito, trabalhava muito, e na casa dela tinha piscina. E os meus pais tinham acesso à piscina, mesmo que ela estivesse dormindo, que ela estivesse viajando, eles tinham acesso à piscina pela porta da cozinha, pela porta dos fundos, a Carmen deixava aberta. Tem fotos Eu vi no nessa livro piscina da dela. Carmen, que era uma piscina pequena. Para os padrões de hoje, era um tanque. Né? Não tinha essa grana, não rolava essa grana que rola hoje. Né? E assim, tem muitas histórias de Hollywood. Né? Quando tratei do acervo do meu pai, que estava só depositado na Cinemateca do MAM, eu organizei o acervo dele, digitalizei e disponibilizei na internet, alexviane.com. Você entra no acervo do meu pai, que tem todas essas fotos lá. E tem um livro sobre a vida do Alex Vianney? Tem um livro dele? Tem uma biografia dele? Quando eu tratei do acervo do meu pai, que foi um acervo que eu consegui, depois de anos, consegui patrocínio da Petrobras para cuidar do acervo do meu pai. E um dos produtos finais desse trabalho era um catálogo, mas só que acabou virando um livro. Ainda está disponível em livrarias e tal? Eu não podia vender, porque ele era patrocinado fazia parte do projeto. Ele virou um livro, não era para ser um livro, era para ser uma espécie de catálogo sobre o acervo. E aí, mas ficou tão bacana que acabou virando um livro. Não foi colocado à venda. Aham. A gente distribuiu em escolas de cinema, amigos pesquisadores, pessoal estudioso de cinema. Fizemos algumas sessões de autógrafo, né? Em alguns eventos de cinema pelo Brasil. A gente levava assim, uma caixa com 60 exemplares, ou menos, às vezes, né? Dependia da disponibilidade. Como é que o bichinho do teatro, depois de você fazer o primário, o ginásio, como é que o bichinho do teatro te picou? É engraçado. Quando eu fiz jardim de infância, e aí, na apresentação de final de ano,
teve uma pequena encenação que tinha o Papai Noel, os anões, que eram os aluninhos das séries, os menorzinhos, tinha o Papai Noel, e tinha o mensageiro de Papai Noel. Eu estreei porque nenhum menino, a gente ainda não sabia ler, e nenhum menino conseguiu decorar. Então, eu estreei fazendo um mensageiro de Papai Noel na festa de fim de ano. E era engraçado que tinha uma roupa azul de cetim claro, com uma lata de catupiry forrada na cabeça, e eu fazia o papel de mensageiro de Papai Noel. Eu adorava aquelas apresentações, eu era muito exibida. E aí foi assim, mas aí eu comecei já pulando para a adolescência, eu fui para Maria Clara, eu fui fazer tablado. Eu tinha 15, 16 anos. Nessa época, só a Clara dava aula. Não tinha esse monte de professor. Então, eu considero assim que o bichinho me mordeu mesmo quando eu pisei no palco do tablado, tendo aula durante 2 anos com a Maria Clara. E aí tive aula só com ela, foi a primeira vez que eu tive a sensação de realmente pisar no palco. Hoje eu lamento muito não ter feito uma formação acadêmica de artes cênicas. Lamento muito, porque eu queria fazer jornalismo no começo. Jornalismo. Aí, quando chegou a hora do vestibular, eu falei, se eu passar no vestibular para jornalismo, eu nunca mais vou fazer o que eu quero, que é teatro. Podia ter feito as 2 coisas, podia ter estudado teatro, né? E aí, naquela época, a profissão não era regulamentada e eu fui... eu fiz teste para um musical e passei. Que ano isso? 70. Ah. Eu fiz teste para uma peça que era uma adaptação para adultos de Alice no País Divino Maravilhoso, dirigido pelo Afonso Grisoli, com músicas do Sidney Miller e cenários eram do... Oh, meu pai, que injustiça eu esquecer. Você é maconheira? Você está com a memória ruim. Não, não sou, não. Não, mas é porque é muita que coisa. dizem que maconheiro tem a assim, memória ruim. E aí foi aí, no Alice. Aí eu fui emendando o trabalho, aí fui fazer hair, né? Aí a gente se conheceu. Peraí, você fez o seu melhor trabalho com o Antônio Pedro antes do hair, que foi aquele cachorro. Antes do hair, só teve Alice no País Divino Maravilhoso, que foi no antigo Casa Grande. Depois eu fui para morar em São Paulo, fiz uma peça com a Ruth Escobar, que chamava A Viagem, adaptação de Os Lusíadas. Muito bom. Direção do Celso Nunes. Eu vi. Produção da Ruth Escobar, cenário do Elias Bauer. Ela destruiu o miolo do teatro. Eu vi esse espetáculo, Bettina. Era tanta gente que nem minha mãe me viu. Era sensacional. Sensacional. Foi na época do Sesc Centenário da Independência, 72. O Portugal ainda estava sob o salazarismo e o presidente de Portugal, que era salazarista, veio para a estreia. A Ruth Escobar era uma pessoa que ela dizia assim, você não pode ser... Qual era a palavra que ela dizia? Leal em tempos desleais. Porque a palavra não era leal, mas o sentido era esse. Você não pode ser correto em tempos incorretos. Eu sei que eu cheguei no teatro e tive uma crise. Eu falei, eu não vou fazer espetáculo para esse ditador, eu não vou fazer. Ela me deu um esporro. Ela falou, quem és tu, Nina? Tu vais fazer o espetáculo. Tu vais fazer. E aí estreamos. Será que era o Marcelo Caetano? Será que eu estou sendo injusto? Eu sei que era o presidente de Portugal na época do salazarismo ainda, que foi em 72. Eu me lembro, não vou misturar minha cara com os ossos do imperador, não sei o quê, porque ficavam os ossos do Dom Pedro andando para lá e para cá no Brasil. Lembra disso, que ficava o osso do Dom Pedro andando para lá e para cá para comemorar o Sesc Centenário da Independência? Depois é que eu fui fazer o hair. Eu não estreei o hair.
Não, não. Você entrou no Teatro Aquários, quando a gente começou a fazer o Hair no Teatro Aquários. Não. Eu entrei aqui no Rio. No teatro, chamava Teatro... Teatro Novo, hoje é novo. que era do Paulo Teatro Ferraz, pai do Hélio Paulo Ferraz e do Buza. Eu entrei aqui no Rio porque os famosos saíram, né, que eram o elenco que estreou. O Bogos não saiu, o Bogos continuou. E eu substituí o Bogos. Não, mas você já estava, não é? Eu estreiei fazendo o UF e depois eu passei para o Claude. Quando o Bogos saiu, eu passei para o Claude. Ali muitas histórias. Vamos pular esse pedaço, né? Vamos? Vamos não. Você sabe que outro dia eu fui a São Paulo, o ano passado, antes da pandemia. A gente botava, sei lá, mais de 1.000 pessoas por noite no teatro. Todo dia, de terça a domingo, com 2 na quinta, 2 no sábado e 2 no domingo. 9 sessões por semana. E eu lembro que o Ney Latorraca tinha no espelho dele, assim, era uma tabela de entusiasmo, que era assim, 800 pessoas, meia bomba, 900 pessoas, mas eu não me lembro dos termos, assim, quer dizer, gasto total só com 1.200 espectadores, entendeu? Chamava tabela de entusiasmo. Mas foi um grande aprendizado para a gente essa peça. Nossa, nem fala, Ricardo, nem fala, porque foi uma... A gente era, apesar de tudo, eram tempos muito sombrios, né? Mas era assim, a gente era feliz apesar de tudo, né? No Hair, nós ficamos praticamente irmãos, porque a gente tomava banho junto todo dia. É verdade. E aí a gente fez uma grande temporada e depois a gente partiu para viajar pelo Brasil. A primeira parada foi em Fortaleza, Sim, não foi? Foi, Fortaleza. Aquele teatro lindo que não tem os fundos, que o vento do mar entrava pelos fundos do teatro. Isso mesmo, o teatro José de Alencar, né? É. Coisa mais linda que Lindo. teatro. Hoje o teatro ele foi fechado com vidros, né? Naquela época vazava. Não tinha ar-condicionado. O lembro. ar-condicionado do teatro era o vento do mar. O vento que vinha do mar e entrava. Então, era fresquíssimo o teatro. Porque de noite, de dia, o vento ia da terra para o mar. Agora, de noite, o vento vinha do mar para a terra. Então, era uma coisa linda aquele teatro. De lá, nós fomos para Recife, né? Que a gente foi de ônibus. Não sei se você se lembra, quando no meio da estrada a gente parou num lugar, eu estava de sunga e o dono do posto saiu correndo atrás de mim com uma peixeira. Isso eu não lembro. Não lembro. Quando a gente chegou em Recife, nesse ônibus, subiu um camarada no ônibus e falou assim: quem gosta da massa real? Aí eu falei: eu. E aí eu fui com ele, subi dunas, desci dunas e comprei uma lata de leite ninho de 2 quilos por tipo R$50 lá e trouxe para o teatro, distribuí para todo mundo. De Recife, nós fomos para Salvador. E aí foi uma das viagens mais sui generis que nós fizemos, e nós fizemos essa viagem juntos. Conta para as pessoas como é que nós fomos de Recife para Salvador. De Recife para Salvador, Ricardo, a gente não foi, porque a gente pegava carona, às vezes, no avião da Força Aérea Nacional. Olha só, essa viagem foi na Força Aérea Nacional, porque de lá foi que a gente pegou um avião onde eu fui preso, que a gente vai contar a história. Tem razão. Foi saindo de Salvador, tá certo. Eu vou contar para você os pormenores de como a gente conseguiu a carona.
Como? Sônia Braga, lindona, conseguiu dar um sorriso lá para um tenente e pedir para dar uma carona no avião da FAB, do Correio Aéreo Nacional. Correio Aéreo Nacional, isso mesmo. Isso mesmo. E aí foi você, a Soninha, eu e o Geleia. O Geleia era o pianista da banda do Hair. E eu tinha aquele cabelo de mola que ia até o ombro. Yes. E você fez o quê? Pois é. Em Recife, eles ficaram hospedados. Eu não fiquei porque eu tinha uma tia que morava no Recife, então eu fiquei na casa da minha tia. Mas o elenco ficou hospedado no Geraldão, que é o estádio. O estádio eu não de fiquei, futebol. hein? Você não ficou Eu, o hospedado? Geleia e o Acácio ficamos no puteiro do Pina. Aí eu não sei, esses detalhes picantes eu não sei. Não, mas aí o Ricardo tinha o cabelo assim, e aí como é que ele ia viajar com aquele cabelo no avião do Correio Aéreo Nacional? Aí, o que a gente fez? A Sônia e eu. A gente molhou o cabelo dele, molhou bem, fez assim, deve ter passado algum fixador, alguma coisa. Touca, fizeram touca. Não, touca. A gente botou o cabelo para dentro do próprio cabelo, assim, fez assim para baixo, para dentro, sabe? Fez assim no cabelo. Eu lembro da gente botando o cabelo para baixo, assim, sabe? Dele mesmo. Deve ter prendido com grampo, assim. E aí lá fomos nós, lá para o Correio Aéreo Nacional, pegar o avião entre Recife e Salvador. E aí o cabelo do Ricardo começou a secar. E aí as molinhas saíam assim, ó. As molinhas saíam. Porque a gente não queria chamar atenção, olha, não chamar atenção. E aí, quando a gente chegou em Salvador, tinham várias molinhas saíram, e na saída do avião, o cara falou assim: você veio no nosso avião? Eu lembro que em Salvador, eu tenho foto. A gente ficou hospedado em Salvador, na colônia do Sesc. Exatamente. Eu tenho uma foto, a Sônia e eu na piscina da colônia. Aí fizemos. Onde foi? Foi no Castro Alves, né, que a gente fez. Foi no Castro Alves. Foi no Castro Alves, é. E aí, de lá, nós fomos para Belo Horizonte. Só Sim. que no meio da viagem, o avião fez um pit stop em Ilhéus para abastecer. Tinha escala em Ilhéus. É. E aí, eu resolvi sair para fumar um baseado. No aeroporto de Ilhéus. Na escada do avião. Embaixo da escada do avião. Você foi para o saguão do aeroporto de Ilhéus. Eu não sei o que você inventou. Eu desci a escadinha, porque eu já tinha tomado um esporro da aeromoça, porque eu tinha fumado maconha no banheiro do avião. Ah, isso eu não sabia. E o Altair Lima falou assim: não quero saber desse negócio de fumar maconha no avião, não sei o quê. E aí eu falei: então tá, então eu vou descer. Aí eu desci. Quando eu desci a escadinha, eu acendi o beck lá embaixo e eles estavam abastecendo. Aí veio um cara puto, falou: não pode fumar aqui, porra, porque tá abastecendo o avião, pode explodir. E pegou no meu braço. Aí ele falou: não é cigarro, é maconha, esteja preso. E me levou direto lá pro negócio da Polícia Federal. E vocês no avião. E aí mandaram pedir minha bolsa, que tinha um sininho. Aí o Claudinho tirou todas as drogas de dentro da bolsa. Tinha 50 ácidos e mais... nossa Senhora. E ele distribuiu o ácido. Várias pessoas, o Dagmar... Várias pessoas tomaram, o Altair, várias pessoas tomaram esse ácido. Essa parte eu não sei. Não, você nunca foi ligada a esse universo. Não. Aí chegou, quando eu estava na delegacia, chegou a minha bolsa. Quando eu ouvi o sininho tocando, eu falei: putz, agora fudeu, porque tem os ácidos. Mas o Claudinho tinha feito a limpeza toda.
Só que vocês tiveram a rebordosa do que aconteceu comigo, porque o policial mandou parar o avião em Belo Horizonte. Parou em Belo Horizonte, todo mundo em pânico, né? Porque tinha essa história da lata de leite moça cheia de maconha de Fortaleza, todo mundo tinha coisa na bagagem e tal. Aí, quando desceu em Belo Horizonte, para a gente descer do avião, tinha um corredor polonês de policiais, armários, eram uns armários de terno azul marinho, nunca vou esquecer. Era um negócio em Belo Horizonte chamado Brigada do Vício. De lá, nós íamos, eu quis matar o Ricardo, eu quis matar, eu queria matar, eu não gosto nem de lembrar disso, que eu tenho vontade de matar de novo. Eu passei décadas com ódio dele. Aí a gente saía da Brigada do Vício, passava pela Brigada do Vício e entrava num ônibus que estava na pista, e a bagagem ia em outro avião, em outro ônibus. Ninguém pegou bagagem nenhuma, foi tudo em outro ônibus. Aí a gente foi para o DOPS. A gente ficava numa sala, DOPS de Belo Horizonte. A gente ficava numa sala e noutra sala ficavam as bagagens. Um por um ia para outra sala e identificava a sua bagagem. E cada um abria a sua bagagem e para ver o que tinha na bagagem. Né? Espera aí, o negócio saiu do lugar aqui. A sorte, era uma sorte. 28 bagagens foram desviadas para o Rio. Não foi sorte, Betina, não foi sorte. O Altair Lima falou com a tripulação do avião para extraviar as bagagens. O Altair Lima, esperto pra cacete, extraviou essas bagagens. Mas mesmo assim, ainda tinham pessoas com coisa em cima. Não, mas não foram todas as bagagens, Ricardo. A gente entrava numa sala, tinha uma montanha de malas e bagagens que ia quase até o teto. E muito birimbau. Todo mundo comprou birimbau em Salvador, entendeu? Não, e o detalhe era o seguinte: hoje as pessoas fazem espetáculos sábado e domingo e voltam no domingo. Não, a gente não tinha viagem de volta para o Rio. Era fazer Fortaleza, não sei o quê, depois pegar Brasília, não sei o quê, depois ir para o Sul e depois 4 meses fora de casa. Então a gente foi acumulando lembranças da birimbaus. Viagem. Aí, um por um, a gente saía da sala onde estava todo mundo em pânico, ia para essa outra sala onde tinham as bagagens, que não foram extraviadas. Você identificava a sua bagagem, ela era aberta na sua frente, e felizmente, assim, a grande maioria não tinha. O Dagdug, que era o trompetista, foram abrir como é que chama aquilo? A surdina dele estava cheia. E o cara ia abrir a surdina Ele falou, pelo amor de Deus, não abre minha surdina, vai estragar meu instrumento de trabalho. Não abriram a surdina do Dagmar. Não, ele tocou pro policial. Ele falou, não, isso aqui é o seguinte, é um negócio muito delicado, que você bota aqui e faz... E o Dagmar tocou, o Dagdug. Não, foi uma loucura, porque aí ficamos... Era assim, foi um terror, porque aí depois que você saía dessa sala, que você identificava a sua bagagem, você ia para um ônibus e não tinha comunicação com os outros que estavam na primeira sala, entendeu? Foi um pânico. De todos nós, o único que ficou preso foi um companheiro, amigo, querido, Edgar Gurgel Aranha. Que era o único que não fumava. Ele não usava. Ele tinha aquilo ali, servia como isca para bofe. Ah, não sei. Aí eu não sei. Não, ele não fumava, Betina. Ele não fumava, ele não usava. Ele só foi preso porque ele era um cara muito organizado
E a mala dele estava toda escritinha com etiquetas. Eu era bem amiga do Edgar, eu era muito amiga dele. E aí ele ficou preso em Belo Horizonte, e depois nós nos apresentamos em Belo Horizonte, no teatro. Qual teatro que foi, meu pai? Ai, eu já viajei tanto que eu não me lembro em que teatro foi. A gente se apresentou em Belo Horizonte e o Edgar ficou preso no DOPS de Belo Horizonte. O Afonsinho fez um jogo beneficente para o Edgar. Você lembra disso? Quem conseguiu esse jogo... Você não... Peraí, deixa eu falar. O Edgar ficou preso no DOPS de Belo Horizonte. Aí, a Sônia Braga, eu e a Daniele Palumbo íamos uma francesa que era do elenco, nós íamos todos os dias no DOPS visitar o Edgar. E a gente levava comida, a gente ia todo dia visitar o Edgar. Quem estava preso lá era o Living Theatre. Aham. Tinha sido preso na mesma época no Festival de Ouro Preto. Então estava o Julian Beck, a Judith Malina, mulher dele, e todo o grupo do Living Theatre. E a Judith Malina, muito doida, falou assim: ai, que pena que eles não ficaram todos presos, porque eu já tinha preparado uma festa, flauta e limonada, uma festa de flauta e limonada. Aí tem tanta história de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, quem apareceu foi o Pingo. O Pingo, teu namorado. Ele, irmão do Péreio, o Pingo, já falecido também. O Pingo morava numa caverna em Belo Horizonte. Quando ele viu que o elenco do Reria, ele apareceu. Ele andava com uma capa de Antônio das Mortes, que o Pingo era um cara de 1,95 m, uma capa de Antônio das Mortes, uma bolsa de tecido atravessada assim, um cachorro desse tamanho chamado Valente. E ele apareceu em Belo Horizonte. E o Pingo foi ser goleiro do Ré no jogo contra o DOPS. Era o time do DOPS contra o time do Ré. Eu me lembro que a Sônia arranjou uma bacia e ela batia a torcida, tinha a torcida do Ré. Imagina aqueles esquálidos, magrelos, cabeludos. E o Pingo era o nosso goleiro. Imagina aquelas massas. E a gente fez isso para livrar, assim, um pouco, amenizar a relação do Edgar ali na cadeia. Ele ficou preso, ele saiu no indulto de Natal. Eu não me lembro que mês foi isso, que ele foi preso. Eu não sei quanto tempo, ele foi condenado a 1 ano de cadeia. Agora, você estava falando do Pingo. Depois disso, o Pingo foi para Brasília. Não, peraí. O Pingo plantava maconha no terreno dos padres. Ele andava com a maconha aqui no cabelo. Ele foi reconhecido no meio do jogo. Os caras, claro, reconheceram aquele sujeito com aquele cabelo. Aí reconheceram o Pingo se mandou no meio do jogo. O nosso time ficou sem goleiro. E aí... Eu estava preso, eu também não sei. Você puxa a sua memória aí. Eu não me lembro, porque o que a gente tentou fazer? Foi um pouco limpar a barra do Edgar, porque ele ficou preso. Enquanto a gente estava ali, eu não sei se foi 1 semana ou 2 de apresentação em Belo Horizonte, que nós ficamos, e eu não me lembro para onde a gente foi depois disso. Não, de lá vocês continuaram a viagem, porque quando eu fui liberado lá da prisão, eu cheguei em Belo Horizonte de ônibus e fui demitido pelo Altair e voltei para São Paulo. Ah, então você não ficou muito tempo preso em Ilhéus? Eu fiquei 15 dias preso em Ilhéus. Fui encontrar com vocês em Belo Horizonte. Cheguei lá no hotel,
fui demitido e a minha mala, que tinha sido extraviada, estava na portaria com a maconha toda espalhada por ela. Essa parte eu não me lembro. A lata tinha aberto e tinha espalhado aquela maconha toda. Eu fui demitido e voltei para São Paulo, que eu morava em São Paulo. Agora, Betina, você estava falando do Pingo. O Pingo é uma pessoa viajante que merece aqui um parágrafo da nossa entrevista. O Pingo depois foi para Brasília, foi ser assessor parlamentar. E aí o Pingo se candidatou a deputado federal com um slogan de campanha sensacional. Você lembra? Eu não vou fazer nada lá, mas eu juro que eu vou contar tudo para vocês. O slogan dele, da campanha dele, era "Chega de basta". Você sabe que tem um documentário sobre o rock em Brasília? Você já viu esse documentário? Não. O rock foi um movimento muito forte em Brasília, né? Uhum. E uma hora aparece o Pingo. E ele tem uma passagem com o Renato Russo, que ele produziu um show lá, e aí ele conta essa história. Eu fiquei com muita saudade dele. E ele foi uma figura muito importante na vida cultural de Brasília. Anos depois, eu fui a Brasília, encontrei o Pingo em 79. Eu fui com outra peça em Brasília e eu encontrei o Pingo. E foi engraçado. Foi muito engraçado. Ele falava, minha velha. Meu velho. Imagina, a gente tinha 30 anos. Mas em relação à idade que a gente se conheceu, ele falava, me abraçava e falava assim, minha velha. Foi a última vez que eu vi. Betina, nós não temos 70 anos, nós temos 1000 anos. Betina, continuando a tua carreira, depois do Hair, aí você virou uma atriz séria. Eu sempre fui séria, Ricardo. Casou com Marcos Alvise e ficou séria. Não, mas eu sempre fui assim, engraçado, porque eu sempre fui careta no sentido estrito da palavra, né? Mas eu sempre tive a cabeça bem aberta, né? Assim, careta, né? Eu sempre fui careta. Sempre fui. A droga que eu me arrependo de ter consumido foi cigarro. Agora, você tem um personagem que assim ficou gravado na memória do teatro brasileiro que você fez, que... Mentira, é um dos que você fez, mas é um que é realmente emblemático para mim, que foi do Reino Animal. Conta essa história aí. Ricardo, eu fiz tanta coisa, você vai lembrar do cachorro. Foi assim. Eu fiz uma peça dirigida pelo Antônio Pedro, chamado Bravo Soldado Schweik. Uma peça de um tcheco, eu acho, eu não sei falar o nome do autor. Então, era o Pedro Paulo Rangel, eu, Anselmo Vasconcelos e um ator italiano engraçadíssimo chamado Vinícius Salvatore. Claro, Vinícius Salvatore. E a produtora, que ela chamava Eliane, esqueci o nome. A moça, ela acho que ela só fez essa peça, mas ela teve o talento de juntar esse elenco, essa equipe, porque era a direção do Antônio Pedro, cenário e figurino da Silvia Sangirardi. Maravilhosa. E direção musical do Kaique Boticai. Eu tenho fotos maravilhosas desse espetáculo, foi no Cândido Mendes. Aí eu fazia um papel que era um cachorro. Era um cachorro. E ele coçava a orelha com a pata traseira. Fazia assim. Como o cachorro faz mesmo, coça com a pata traseira. Eu coçava a orelha assim, com a pata traseira, assim. Eu não sei por que tinha aquele cachorro, eu não me lembro, porque isso tem 40 anos, sei lá.
E eu lembro que eu estava grávida e não sabia, tive um sangramento, provavelmente por causa da, dessa marcação de coçar a orelha com a pata traseira. E aí eu tive que sair um pouco, e aí entrou a Camila, Amado. A Camila entrou, mas ela falou: ai, Betina, aquilo de coçar a orelha eu não consigo, não. E ela falou que ela começou a gostar de cachorro por causa dessa substituição que ela fez. Né? Então eu vou te contar uma curiosidade canina da Camila. Nós fomos fazer Hamlet no Centro Cultural do Banco do Brasil, produção do Diogo Vilela. Camila fazia a rainha e eu fazia o rei. E um dia a Camila, que já estava já pelas tampas com o espetáculo, trouxe o cachorrinho dela de casa e entrou em cena com o cachorro. Eu me diverti muito, o Antônio Pedro se divertiu muito, mas o Diogo ficou puto. E quando ela saiu de cena, a gente ficou em cena. E eles foram brigar no camarim. E aí a gente escutava: não, como é que você me entra com um cachorro em cena, não sei o quê? Aí ela falou assim: mas esse cachorro é de época. Eu adoro ela, adoro a Camila. Adoro. E eu estava em cena esperando ela entrar, e eu fiquei horas lá repetindo: onde está a minha rainha? Ou seria a minha ratinha? Ou seria a minha cachorrinha? E fiquei inventando coisas lá até alguém chamar ela, tirar ela lá do camarim. A Camila, ela fala que ela passou a gostar de cachorro por minha causa. Quais são os espetáculos mais importantes dos quais você participou? Eu fiz um espetáculo, Ricardo, em 76. É impressionante. Olha quantos anos, sei lá, não sei nem fazer essa conta. Eu tinha 26 anos, eu tenho 70. Eu fiz uma peça chamada Ecos, dirigida Ecos. pelo Celso Nunes. Com Ricardinho Blatt. Eu fiz aqui no Rio, no teatro, antigamente chamava Teatro BNH, agora não sei como é que chama, né? Tudo fechado. Depois passou a se chamar Teatro Nelson Rodrigues. E é um espetáculo, ele foi tão marcante para quem fez e para quem E para quem assistiu. assistiu também. Impressionante como esse espetáculo marcou. Olha bem, eu era uma menina de 26 anos. Outro dia, outro dia não, isso já tem mais de um ano, porque agora eu estou confinada. Eu saí de uma manifestação e entrei num ônibus do metrô. Não, não era do metrô, eu entrei num ônibus distribuindo panfleto. E aí uma moça olhou para mim e falou assim: eu vi você em Ecos. Isso foi assim 45 anos depois. É muito impressionante isso. Como o teatro, quando ele toca a pessoa, como ele marca. É. Como ele marca. É Como ele eu modifica vou as contar uma outra pessoas, né? história fugindo da sua pergunta. Uma vez eu entrei num táxi. Eu estava indo para o Teatro Poeira, que é aqui perto. E aí eu falei: moço, boa noite e tal, o senhor, por favor, nos leva no Teatro Poeira? Aí o motorista falou assim: eu vi você no teatro, eu te reconheci pela voz. Eu vi você fazendo a peça do Milor Fernandes, eu vi você fazendo no teatro. Era um teatro em Madureira, que depois, eu não sei se era. Isso tem também 500 anos, 40 anos. E o motorista de táxi me reconheceu pela voz. Olha só como o teatro marca. É tão mais legal ser reconhecido pelos seus trabalhos de teatro do que seus trabalhos de televisão, Sim, né? sim, Cara, eu sim. Eu tenho uma fiquei tão coisa impressionada assim. porque o cara me reconheceu pela voz. É muito impressionante isso, né? É muito impressionante. Então, E assim, é um espetáculo muito importante na sua vida. Você trabalhou com a Fernanda nessa época, não foi isso? a gente viajou o Brasil inteiro durante um ano com a peça dirigida pelo querido Paulo José, né? A gente viajou um ano. E viajar
Eu estou falando de final da década de 70, começo da década de 80, então tem muito tempo isso. Quando você viaja direto, não tem, como eu falei, né? A gente não voltava para o Rio, a gente não tinha dinheiro nem passagem para voltar para o Rio. E nessa época eu era avulsa, não era casada, não tinha filhos, né? E assim, e foi uma experiência incrível de viajar com os Fernandos, né? Como a gente chama, porque é como morar junto, você toma café da manhã no hotel, você almoça, você janta, sai para jantar, né? E foi uma experiência muito legal a convivência. Depois a gente fez temporada em São Paulo também, no Teatro Maria Della Costa. Aham. Foi muito bom essa experiência também. Mas assim, você me perguntou peças marcantes. Eu não sei. Eu fiz um espetáculo com o Rubens Correia, chamado Fando e Lis, do Arrabal. Aí que foi com o Marcos Alvise, eu e o Marquinhos produzimos esse espetáculo, dirigido pelo Rubens Correia, e que foi uma experiência assim, inesquecível. Inesquecível. Você assistiu, não? Foi lá no Teatro Cacilda Becker. Foi um espetáculo incrível, incrível mesmo. E quem foi nossa... Assim, o Rubens, ele fez toda a história, né? Não sei se aqui vocês conhecem a peça Fando e Lis, do Arrabal. Eles estão indo para um lugar que não existe. Aí o Rubens tirou como ponto de partida assim, do espetáculo o mito do labirinto, o fio de Ariadne. E isso foi em 79. E aí nós fomos, a grande conhecedora de mitologia no Brasil era a Nise da Silveira, que era muito amiga do Rubens. E aí nós fomos ao Nise Museu de da Imagens do Silveira. Peraí, Inconsciente. deixa eu dar um parênteses aqui. Doutora Nise da Silveira, que era, assim, a pessoa... A Nise foi a pessoa que disse não para o choque elétrico, né? Ela foi a pessoa que disse não, isso eu não faço. Eu não sei se foi criação dela, mas ela instituiu a terapia através da arte, né? Através da pintura, do barro, da tecelagem, né? E do convívio com bichos, cachorros e gatos, que ela chamava de coterapeutas. E a Nise foi na estreia. Ela foi na estreia da peça, que ali e o Rubens eram muito amigos, muito amigos. E aí, no final, a gente ficava rodando em círculo naquela arena do Teatro Cacilda Becker, e a Nise, e até o público sair, a gente ficava rodando em círculos. E a Nise entrou em cena e ficou rodando com a gente. Depois disso, eu tive uma aproximação bem grande com a Nise, porque eu fiz a Olga Benário na Cananga do Japão, com direção da Tezuka Yamazaki. E a Nise foi companheira de cela da Nise, né? Então, nessa época, a gente se reaproximou, uns 10 anos depois disso. A gente reaproximou e eu assim, tinha bastante convivência com a Nise da Silveira, que foi uma das coisas preciosas que a profissão me trouxe. Foi conhecer a Nise. Vamos fazer um pulo para 84, 85, quando nós fomos contratados pelo Erson Capri e pela Malu Rocha para fazer uma peça chamada Judas em Sábado de Aleluia, que a gente mudou o nome depois. Nós fomos contratados para fazer uma peça chamada Vamos Roubar um Pouco Menos, do Dario Fo. O que aconteceu? A querida Malu Rocha e o queridíssimo Erson Capri, eles eram desbravadores. Assim. O Erson não era um cara famoso, né? E ele fazia teatro por aí. Ele fazia teatro por aí, onde desce, onde pudesse, do jeito que desce. Eu tenho muito carinho pelo Erson e pela memória da Malu. Só que
eles queriam coisas diferentes do que a gente queria fazer. Então, acabou que eles nos juntaram, quando eu falo é Antônio Pedro, Ricardo, Andréa Dantas, eu, Carlinhos Gregório, Anselmo Vasconcelos, Silvia Sangirardi, quem mais? Oscar Ricardo? José. O Erson e a Malu, que tinham proposto um trabalho, eles saíram porque eles queriam fazer um outro trabalho. Assim. O Erson é um cara, uma atuação política bastante sólida, né? Então ele não quis continuar com a gente porque a gente queria bagunça, né? A gente queria brincar, no bom sentido, né? Então o Erson e a Malu saíram e nós falamos, e agora? Ele juntou a gente, agora? O que a gente vai fazer? Né? Aí vamos achar uma peça para fazer, vamos achar... Aí o Antônio Pedro propôs uma peça do Martins Pena chamada Judas em Sábado de Aleluia. Que a gente não tinha que pagar direitos autorais. Exatamente, não tinha que pagar, já tinha caído em domínio público. Aí o que acontece? O Judas em Sábado de Aleluia é uma peça que não dá meia hora. Aí ele falou, porra, então como é que a gente vai fazer? A gente tem que dar pelo menos uma hora, perto de uma hora. Como é que a gente vai fazer para montar essa peça curta, que tinha papel para todos nós, né? Esse elenco que eu falei. Eu falei não. Aí a gente ficou matutando, ele falou assim, bom, vamos inventar um começo. Aí a gente botou um monte de coisa no começo, um prólogo que não existia, aí depois a gente enxertou umas cenas no meio e tal para ficar. E aí passou a se chamar Cabra Marcado para Correr, né? Parodiando o título do documentário do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer. E aí a gente inventou esse nome, Cabra Marcado para Correr, e o nome da companhia era Companhia Teatral Tem Folga na Direção, por causa de um filme do Zé Trindade, que chamava Tem Folga na Direção. E nosso espetáculo tinha mesmo folga na direção, né? Porque, assim, podia tudo, né? Espera aí, eu quero contar uma passagem do ensaio. Porque a gente começou a ensaiar no Instituto dos Surdos, não foi isso? Foi no Instituto dos Surdos, e aí começamos a ensaiar e tal. E aí o Antônio Pedro, vamos fazer clown e tal, papapá, o estilo clown. E aí eu falei, então vou fazer um gordão, vou botar uma roupa gordona assim, e faço esse sargento aqui, um gordão. E aí um dia a Betina foi reclamar pro Antônio Pedro. Falei assim, pô, Antônio Pedro, mas vai ser assim mesmo? O Dick não tá fazendo nada. Eu não sou de queixar com o diretor, tá, Ricardo? E aí o Antônio Pedro falou, não, deixa ele, na hora ele faz. E aí, depois, quando eu botei aquela roupa e tal, e aí eu fiz, aí você entendeu o que eu tava fazendo. Eu falei assim, bom. Mas a Betina, ela no começo, ela ficou meio assim, com o estilo da peça, porque ela tinha um monólogo gigantesco. Aí o Antônio Pedro botou a música do Vento Levou em cima do monólogo dela. E alguém botou um ventilador. Putz, bicho, o público se escangalhava. Na primeira vez que fizeram isso, ela ficou puta. Falei, porra, bicho. Mentira, Ricardo. Ai, como mente, credo. Credo. Não, era engraçado pra caramba. Aí tinha o nosso contra-regra era o Vanderlei, que hoje é um cenógrafo e figurinista premiado. Ele morria de medo do Ricardo. E o Ricardo enchia o saco de todo mundo. O cenário e figurino da Silvia Sangirardi eram geniais, porque era tudo de chitão, porque a gente não tinha dinheiro. Então, o chitão é barato. Eu consegui aquele chitão com cara... Pô, como é o nome dele, bicho? Raul, de uma loja de tecidos lá no Saara. Eu descolei aqueles tecidos todos de graça.
Era tudo de Chitão, tudo de Chitão. Tem fotos incríveis desse espetáculo. E a gente pintava a cara de branco, e o Ricardo era a pessoa mais insuportável de conviver. Era a época de São João, e eu em cena, ele soltava bombinha embaixo da minha roupa. Eu tinha ódio dele. Bombinha, essas voltinhas, essas traques, assim, sabe? Eu tinha ódio dele. Agora, houve a minha vingança. A minha vingança. O Ricardo, sempre muito metido, tinha um sapato de cromo alemão, mocassim. Ele tinha um sapato de cromo alemão. Aí, olha o que eu fiz. Eu peguei, ele me enchia tanto o saco, eu peguei um tubo de pasta de dente e espremi no sapato dele, lá no fundo, bem no bico, um tubo inteiro. E aí ele enfiou o pé no sapato e o sapato estava cheio de pasta de dente. Ele não sabe qual foi a vingança dele? Não fazer nada, não fazer nada. E eu vivi em pânico, porque eu achava que a qualquer momento, porque se ele tivesse se vingado, dado esporro, não, ele não fez nada. E eu vivi em pânico, porque eu falava assim, o que o Ricardo vai fazer para se vingar de mim? O que ele vai fazer? E ele dizia assim, foi você. Eu falava, não fui, Ricardo. É a sua consciência pesada que me acusa. Lembra disso, Ricardo? Você esperou, esperou, esperou. Todo dia você achava que ia acontecer alguma coisa. Eu não subia naquela rampa do teatro sozinha. Porque atrás de qualquer coluna, atrás de qualquer... Você podia estar ali para me dar um susto, para me dar uma rasteira. Olha, mas eu fiquei... E você dizia, foi você. Até hoje você tem dúvida, né, Ricardo? Claro que foi você. Betina, aí vamos fazer mais um pulo na história. E aí, de repente, a gente foi fazer a coisa que, para mim, foi a coisa mais importante e mais gratificante da minha vida, que foi o Tuerge. É verdade. É verdade. Foi incrível aquilo. E olha só, Ricardo, alguns momentos você foi muito legal comigo. Quem me levou para o Tuerge foi você. Era um grupo de artistas contratados pela UERJ para fazer teatro. E a gente, e assim, podia... Aí não sei nem dizer tanta coisa do Tuerge. Fala você, Ricardo. O Tuerge foi um grupo de teatro que um dia o Antônio Pedro sentou na Cobal com o Ézio Cordeiro, saudoso e querido Ézio Cordeiro, e que era reitor da UERJ na época, e eles começaram a beber e conversar e ter ideias, e aí no final desse porre maravilhoso surgiu a ideia de fazer um grupo que produzisse pensamento, produzisse teatro dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então ele reuniu 27 profissionais, todos competentíssimos, fora eu, para fazer um grupo de teatro. Depois que a gente fez o Cabra Marcado para Correr, a gente descobriu que existia uma forma de teatro mais informal e que incluía a plateia de forma participante, sem aquela encheção de saco de falar, participa aí, participa aí. E o Antônio Pedro, então, fez uma das maiores experiências culturais que eu presenciei, que foi um grupo de teatro onde ele juntava pessoas das mais diversas áreas, né, da arte, com pessoas que não tinham nada a ver com isso. Pessoas, assim, da comunidade da Mangueira, pessoas que quisessem participar de um grupo de teatro. Então, entrava lá e participava de tudo, ajudava em tudo, fazia tudo. Então, essas pessoas, esses artistas já com experiência e consagrados, trabalhavam junto e no mesmo pé, entendeu? De igualdade com pessoas que queriam começar a fazer teatro, pessoas que vinham de um extrato social
bem popular e que estavam lá para aprender a fazer teatro. Então, tudo era permitido. Tudo era possível. Se você quisesse aquele personagem, você ia à luta por ele e conseguia. E a gente montou a Saga da Farinha, que foi onde apareceu o Seu Jorge, que na época era Jorjão, e várias pessoas. Enfim, esse grupo produziu vários espetáculos na UERJ, e dentre os quais um que eu me orgulho muito, que eu acho que foi o meu melhor trabalho como ator, que foi o Macbeth, do Shakespeare. Nós fizemos também Ricardo III, fizemos também várias peças. Nós, em 3 anos, produzimos 17 espetáculos, Betina. Depois a gente levou o Júlio Calasso, eu fui buscar o Júlio Calasso em São Paulo, que começou a trabalhar com a gente também. E daí eles foram para a Fundição Progresso fazer o incrível encontro dos nobres tupinambás com os bárbaros europeus. Agora, Ricardo, você pulou uma parte importante do nosso trabalho na UERJ, que foi a reforma do Teatro Odilo Costa Filho. O Teatro Odilo Costa Filho, na época, estava abandonado e canibalizado, assim, há, sei lá, quantos anos. Aí, assim, completamente abandonado. No palco, tinham 14 colônias de morcegos. Sabe o que é colônia de morcego? É aquela penca, assim, de morcego. No fosso de orquestra, tinham uma infiltração de mais de 1 metro, porque ali a região do Maracanã, né, passa o rio Maracanã ali por baixo de tudo, né? O fosso da orquestra era abandonado, era assim, inundado. Todas as louças dos banheiros tinham sido roubadas. A bandidagem da Mangueira ia lá, naquele corredor gigantesco, fazer tiro ao alvo. Bom, o que aconteceu? Nosso grupo, fez a reforma do teatro. Tinha a porta corta-fogo, estava aquela porta que isola a plateia do palco, né? Que é uma porta de ferro, não sei de que material, que desce para proteger, para o fogo não se alastrar. Bom, nós conseguimos fazer a reforma do teatro por 1/10 do preço que eles queriam. Quem fez essa reforma foi o Grupo Tuerge, com dinheiro e com coisas, com patrocínios que a gente descolou. O ar-condicionado a gente descolou da Springer, aquele camarada dos andaimes colaborou, todo mundo, tudo foi feito sem investimento do poder público. A única coisa que a gente não conseguiu botar no Teatro Odilo Costa Filho foram cadeiras, mas aí eu acho que isso até foi uma opção estética de não botar poltronas, né? Virou uma grande arquibancada forrada, né? E ali nós fizemos muitos espetáculos, quer dizer, não conseguimos estrear o Macbeth lá, não foi, Ricardo? Aí eu vou te contar essa história e eu vou te dizer até que eu chorei nesse dia. Porque quando mudou a reitoria, entrou o Antônio Celso. E o Antônio Celso, totalmente contrário ao trabalho do Ézio Cordeiro, nos expulsou de lá com o beneplácito do presidente da Câmara da Assembleia Legislativa na época, que era o Sérgio Cabral. Tá vendo? Essa parte eu não sei. Então, eu sei porque eu acompanhei o Antônio Pedro em todas essas demandas. Um dia eu fui no escritório daquela Nilceia,
Eu sei. Que era uma pessoa de esquerda e tal, e chorei no escritório dela, ela era sub-reitora, e ela falou, olha, são as forças políticas, e cagou pra gente também. Eu sei que nós construímos aquele teatro e fomos impedidos pelo Antônio Celso, que sei lá se está vivo ainda, se não tiver, que não esteja mesmo. Fomos impedidos de estrear a nossa obra, que foi o teatro, o Macbeth, que foi uma tradução do Lafayette Galvão e do Gilberto Loureiro, maravilhosa. E da Scarlett. E da Scarlett. A Scarlett fez a primeira versão, depois o Lafayette e o Gilberto Loureiro subverteram a versão dela em decâmetro iâmbico para redondilha menor. Ricardo, eu vou te contar uma história que eu não sei se eu já te contei, que foi a nossa vingança. Eu me vinguei por todos nós. Corta, aí botar o teatro da UERJ começou a ser usado por poucas companhias, né? Alguns balés, a Débora Cole. Quem estreou aquele teatro foi a Dercy Gonçalves, numa manobra populista do Antônio Celso. Arrancaram a gente de lá e quem estreou o teatro foi a Dercy Gonçalves. E nós fomos para o Teatro João Caetano, que nós lotamos 45 dias num espetáculo de temporada popular. Macbeth. Corta, Ricardo. E aí, anos depois, o Fidel Castro veio ao Brasil. E ele falou na UERJ. Não sei por que cargas d'água, nem por quem eu fui convidada para ir à UERJ para ouvir o Fidel falar. Quando eu cheguei, eu não me lembro de detalhes, eu fui para uma sala onde estava a comitiva cubana, né, o adido cultural de Cuba, a delegação cubana, o Camilo, filho do Che Guevara, a Lucélia Santos, o Antônio Grassi e eu. Aí, nessa sala, uma sala pequena, e quem administrava o teatro nessa época era um cubano chamado Dino Carreira. Claro, o Dino. Eu estou lá, sentada, conversando, né, com a Lucélia, com a delegação e tal, cubana, e aí chega o Dino Carreiro, fala assim, então, gostaram do nosso teatro? Nós reformamos o teatro, não sei o quê. Me subiu uma ira santa. Eu me levantei e falei, às nossas custas, não é, Dino Carreira? Aí é que ele me reconheceu. Eu falei, às nossas custas, nós fomos expulsos desse teatro, entendeu? E você vem dizer que foi você que fez. Quem fez? Aí falei para a delegação cubana, para o filho do Che, para a Lucélia e para o Grassi. Eu estava tão furiosa, eu fiquei tão articulada, porque assim, a ira me move, sabe? E ele falava assim, isso não é hora. Eu falei, é hora e local para eu falar sobre isso. E a Lucélia falou assim, depois que passou, a Lucélia falou, nossa, Betina, como você é brava. Mas eu fiquei furiosa, mas aquilo me lavou a alma, Ricardo. E ele ficou com aquela cara de paisagem que ele tinha. Esse cara, ele já era... Não, porque ele tentou ser social, entendeu? Uhum. Ele tentou agir no social. Não, isso não é hora. Eu falei, é hora. Não, mas isso aqui não. Eu falei, é local. É aqui que eu vou falar. E todo mundo assim, olhando para minha cara. Entendeu? Mas eu fiquei... Ai, Ricardo, eu lavei a alma. E eu não estou mentindo. Pergunta para a Lucélia, pergunta para o Tchê, o filho do Tchê. Entendeu? Eu falei. E vi o Fidel falar durante 4 horas na UERJ. Que maravilha. Ao lado da querida e amada Beth Carvalho, que estava ao meu lado na plateia. Eu cheguei a ouvir o Mujica lá, na UERJ, na Concha, que nós fizemos vários espetáculos nas Concha. A Mujica eu vi na Fundição Progresso agora, recente. Como você sabe, eu deixei de ser ator, agora eu sou um ativista canábico. Eu queria saber o que você acha da proibição
Sou totalmente a favor da liberação do cultivo doméstico da maconha, porque eu assisti a uma audiência pública de pais de filhos que tinham problemas neurológicos e que estavam se tratando com a cannabis. Por acaso eu assisti a essa audiência pública na TV, né? E eu fiquei muito impressionada com o depoimento desses pais. E todos, isso já faz tempo, e todos começavam os seus depoimentos assim: eu sou traficante. Porque eles tinham trazido, ainda não tinha sido regularizada a importação de aquele Canabidiol. óleozinho, então eles traziam clandestinamente. E todos começavam o depoimento assim: eu sou traficante. E aí contavam como era a vida antes do uso da cannabis, o uso medicinal da cannabis. E eu fiquei muito impressionada. Tinha uma mãe, que você deve saber quem é, que o filho ou filha tinha 80 convulsões por dia. Isso Margarete, da destrói, APEP. não é só a criança, é a família. Como é que esses pais vão trabalhar? Como é que esses pais vão viver? Como é que esses pais vão levar a vida? Como é que essa família... Quer dizer, a proibição desse medicamento, a proibição desse cultivo doméstico, eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê. Porque é muito simples. Se quiser fiscalizar, fiscaliza, entendeu? Autoriza, faz uma visita semestral para ver se a pessoa... Entendeu? É muito simples isso, né? Eu sou totalmente a favor, porque eu assisti, por acaso, a essa audiência pública sobre o uso medicinal da cannabis. Eu acho que tem muito preconceito, Muito bem. né? As pessoas que são contra, elas não se informam, né? Elas não se informam e falam que a maconha é porta de entrada para outras drogas. Que isso, gente? Que isso? Baseado em que as pessoas falam isso? Né? Baseado em quê? Sabe? Eu assim, acho o cigarro, que é uma droga muito mais perigosa. Quer dizer, agora não é tão socialmente aceito, né? Existem muitas restrições. Mas o álcool, né? O álcool destrói famílias, entendeu? E está aí, é socialmente aceito, né? Então, eu sou totalmente a favor da liberação da maconha, não só para uso, assim, para o cultivo doméstico. Para o cultivo doméstico, o uso seja ele medicinal ou recreativo. E daí? E daí? Entendeu? Se o cara chega tenso, não sei o que, acende entendeu? Um cigarrinho e tal, né? Sabe? E daí? Incomoda quem? Sabe? Eu sou... e eu não entendo essa coisa de não poder ter o cultivo doméstico. Isso eu não entendo. Por que agora tem um projeto, né, eu não conheço a fundo, que vai liberar para grandes laboratórios, né? Isso, para dar opinião, eu preciso estar mais informada. Mas pelo como você já está dizendo, é injusto liberar para grandes laboratórios, porque os grandes laboratórios não estão sendo alvejados pela polícia. Quem está sendo alvejado pela polícia são as comunidades, os pretos. Quem vai para a cadeia são os pretos que estão vendendo 2 baseados. Um baseado na mão de um preto é traficante. 39 quilos de cocaína num avião do presidente não é nada, porque até agora não é nada. Então, o grande problema social que a proibição acarreta é esse, é uma proibição racista e elitista, Betina. E sendo que esse projeto 399, ele, como você mesmo diz, legaliza para a empresa e não legaliza para quem está na ponta do problema, na ponta da violência. Né? Assim, é uma lei que privilegia
o capital. É uma lei que privilegia o capital estrangeiro. É uma reedição de uma lei que foi editada em 1830, chamada Lei do Pito do Pango, em que o usuário preto... Lei do Pito do Pango. Quando o negro ia para a cadeia e o branco que consumia pagava uma multa de 20 mil réis, que era mais ou menos uma cesta básica. É uma lei racista. É por isso que eu fico tão incomodado. Você tem alguma coisa que você esteja no forno aí, aprontando, de planos para depois da pandemia? Como é que está a tua vida profissional agora? Eu faço parte de um grupo de político que faz política através do teatro, chama Militantes em Cena. A gente existe há mais de 3 anos. Começamos existindo presencialmente, já montamos não sei quantos espetáculos, fizemos adaptação de Classe Média no Espelho, do Gessé Souza, para teatro presencial, com autorização e bênção do Gessé Souza, a Classe Média no Espelho. Fizemos Cá, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, que é baseado num livro sobre a irmã do Bernardo Kucinski, que é uma desaparecida política, professora de Química da USP em 1974, então, que fala da ditadura militar. E temos um espetáculo da nossa criação chamado Puta que Pariu Brasil, e agora estamos montando cenas pandêmicas, que são cenas que têm como pano de fundo a pandemia. Então, nós temos, assim, se vocês tiverem curiosidade, entrem lá na nossa página, Militantes em Cena, e amanhã, todo domingo, às 5 da tarde, a gente se apresenta virtualmente desde maio do ano passado. Porque quando fechou tudo, a gente se apresentava na ASA. Ainda existe o ASA, eu ensaiei várias peças no ASA. Então, assim, a ASA é a nossa base, né? Mas agora a gente, com a pandemia, a gente se apresenta virtualmente todo domingo às 5 da tarde. Eu queria que você tirasse esse óculos, olhasse para a câmera e dissesse para quem ou para o que você liga o foda-se. Caraca, o pior é que eu não consigo ligar o foda-se, sabia? Eu, às vezes, ligo o foda-se para um... Eu me lembrei uma história da minha mãe tão engraçada. A minha mãe com Alzheimer, ela sempre foi muito certinha, muito assim, tudo no lugar, tudo muito a tempo e a hora. Minha mãe era muito controladora, não sei o quê. E quando ela ficou com Alzheimer, ela teve um lado bom. E eu me lembro uma vez que ela usou o bidê e ligou o bidê do banheiro meio por engano e molhou o banheiro inteiro. Aí ela olhou para aquilo assim e falou, deixa a natureza agir. Quer dizer, ela ligou foda-se, né? Então, assim, em outra época, ela falava, ai, meu Deus, me dá um pano de chão, pega o rodo, não sei o quê. Então, a minha mãe houve um momento da vida que ela ligou foda-se. Mas eu não sei para que eu ligo foda-se, sabe? Eu realmente adoraria conseguir ligar o foda-se. Às vezes eu fico bastante tensa, bastante... Não me ocorre alguma coisa que eu liga foda-se. Se eu lembrar, eu te falo, tá? Foi um prazer, um privilégio, uma honra ter você aqui. Muito obrigado, um grande beijo, minha irmãzinha. E Moby Dickers, esse foi o Moby Dick Show de hoje. Um grande prazer de estar com essa pessoa que eu amo há muito tempo e vou continuar amando para sempre. Tchau e foda-se!